O homem vai reclamar muito. E por isso que vamos ver aqui. Jujutsu Kaisen, a queda de Satoru Gojo. Bora ver isto. Bora ver o Bruno Bandeira reclamando de tudo e por nada. Então já te inscreve para não perder mais nenhum vídeo do Bruno Bandeira ou do Jujutsu Kaisen, que sempre tem vídeo aqui. É isso. Bora lá. Entre Satoru Gojo, possuído por Yu Tokotsu, e Hyomen Sukuna, continua com ambos ativando as suas expansões de domínio. Mas mesmo Yuta estando no corpo do feiticeiro mais forte, ele começa a levar a pior contra o Rei das Maldições. Será que esse será novamente o fim do menino prodígio? Vamos descobrir isso hoje no capítulo 262 de Jujutsu Kaisen. Galera, como pode o Yuta ele ter entrado no corpo do... curti a camiseta do homem. Brava. Queria uma dessas, minha feiona, mas enfim. Gojo ter ficado mais bucha. Na verdade parece meio um Moriokusho, não parece não? Agora que eu tô reparando, pá, talvez não, enfim. Me responde como é possível um negócio desse. Mas agora falando sério, galera, esse capítulo ele levantou 3 discussões importantes. Primeiro, a disputa entre as expansões de domínio e as alterações das propriedades que cada um dos dois fez para conseguir ter alguma vantagem sobre o outro. Segundo, como Yuta conseguiu ser surpreendido pelo Sukuna mesmo depois dele herdar as memórias do Gojo, e se isso foi mais uma vez o roteiro... Herdou as memórias? Tem isso? Eu não li o último capítulo. Se vocês quiserem que eu leia o último capítulo, eu leio não. Assistam um vídeo. Eu não leio. Eu sou burro. Tá me ver com carinha de desesperto. Não tá achando isso. Se quiseres que eu veja, então comenta aí. Quero muito ver. Malevolente entrando em ação ou não. E terceiro, o papel da Rika, que aparece no final desse capítulo abraçando o cadáver do Yuta. Então o meu questionamento não vai ser lançado. A suposta imagem vazada, que tem muito traço do autor de Jujutsu, não vai ser colocado em questão aqui. Será que ela ainda vai ter alguma participação nessa batalha? Eu acho que eu tenho um palpite. Pra quem estranhou esse capítulo, ele realmente só teve 7 páginas, galera. Isso por causa de um problema de saúde do Gege, que não tancou o feedback dos fãs sobre a não volta do honrado à vida. Pode ser. Eu não duvidaria que fosse algum fã psicopata querendo o mal do Gege. Ou da Gege, não sei. É intancável isso, mas realmente faz sentido. O Gojo tem uma fanbase muito grande mesmo. Vida e decidiu fugir pras colinas. O homem começou a passar mal e não tô bem não, galera. Galera da Shueisha, eu não tô presidente, eu não tô bem não, galera. São muitas mensagens. E sobre o último vídeo, todo mundo dizendo: fanboy do Sukuna, hater do Yuta. Calma, era só uma piada. Envia o vídeo, sabe, ok? Se tu viste o vídeo, muito obrigado. Se não viste, vê o vídeo antes de comentar, pelo amor de Deus. Não vi o vídeo antes de comentar, não. Comenta, só comenta, isso me ajuda muito. Esquece dessa parada de ver o vídeo, isso não importa tanto. O que importa é comentar, ok? Eu tô tendo um burnout. Mas só essas 7 páginas já foram o suficiente pra gente ter o que discutir aqui nesse vídeo. Então, antes da gente começar, você já sabe, tire o dedo do Sukuna da bunda e clique no botão... Que isso? Como eu sabe dessa parada? Bruno Bandeira. Tá aqui? Tá aqui? Não. Caralho. Por um momento eu assustei-me. Pensei que ele estava aí escondido. Assim, a minha cama levanta. É aqui que eu guardo as minhas coisas. É legal, né? Enfim. Bora seguir. Do like para ajudar a divulgar esse vídeo. Se você não for inscrito, aproveita que essa é a reta final de Jujutsu para se inscrever e ativar o sininho. Se não queres perder Jujutsu Kaisen, quando é que vai voltar? Quando é que não vai voltar? Eu não sei quando é que o mangá vai voltar. Inscreve-te aí. Só inscreve-te que eu vou colocar certinho o vídeo. Quando sair o capítulo, nem quando sair o capítulo, quando sair o spoiler, já tá aqui no canal. Então, inscreve-te para não perder nada disso. Dito isso, o homem aqui demora um dia. Quando sair, já tá no canal. Confia em mim. Não é bem assim, mas confia. Dito isso, bora seguir. Só bora. O Sukuna e o Tokotsu expandem os seus domínios e vemos as medidas que cada um deles tomou para tentar obter alguma vantagem sobre o outro. De um lado, Yuta foi capaz de reduzir o tamanho do seu vazio ilimitado até ficar menor do que uma bola de basquete, assim como Gojo havia feito antes. Para quem não lembra, vamos refrescar... Mas eu não sei quando dizem menor que uma bola de basquete é o quê? Por exemplo, bola de basquete tem acho que 3 tamanhos. Tem o 6, tem o 7... E tem o 5, se não me engano, ou 5 ou 8. Mas sim, tem o 6 e o 7. Vamos fingir que são só esses dois. Primeiro, estás a referir a menor de qual? Lembrei, é 5. 5, 6 e 7 são os tamanhos de bola de basquete. Que eu já joguei basquete, para quem não sabe, eu joguei bastante. Por isso eu lembro disso.
Ele está a falar menor que a de 5, menor que a de 7, que geralmente é a que todo mundo usa, que é a de adulto. A de 5 é de criança, a de 6 é de adolescente. Está falando qual? Está falando, por exemplo, a de 6 é também de bola de. A de 5 é mais pequena que bola de futebol, inclusive. É qual o tamanho? Eu não sei. Na verdade, não. A 6, a 5 é quase o tamanho de uma bola de futebol. Não é no mesmo. Eu estou confuso, desculpa. Já não jogo basquete faz um tempinho. Enfim, é isso. Eu fiquei curioso, quão mais pequeno? Porque, pô, isto aqui é mais pequeno do que uma bola de basquete. É desse tamanho? Não sei, ele não diz tamanho. Porquê que não fala logo? É do tamanho disto. Oh, é do tamanho disto. É mais pequeno. Aí, para que falar mais que mais pequeno? Só diz. Quem que gosta de complicar as coisas necessariamente? Não é fazer uma coisa complexa. Ela gosta de complexar coisas simples. É isso. Buscar um pouco a memória e voltar naquela luta pra entender o que tá acontecendo agora no mangá. Lá na primeira disputa de domínio entre o Gojo e o Sukuna, os O meu fone tá acabando a bateria. cortes do Santuário Malevolente começaram a cortar a parte externa da barreira do depois já Gojo. sabes. Os cortes do santuário tinham um alcance de 200 metros de distância e conseguiam cobrir a barreira do Gojo que formava o vazio ilimitado. E sabemos também que, por definição, as barreiras de um domínio são mais frágeis pelo lado de fora. Então o Gojo Sim, acabou sei disso. perdendo a primeira disputa entre as duas expansões e acabou sendo totalmente cortado. Então a medida tomada pelo Satoru Gojo foi aumentar o tamanho da sua barreira ao ponto de cobrir toda a área de extensão dos cortes do santuário, todos aqueles 200 metros de área, e logo em seguida comprimir a sua barreira até ficar menor do que uma bola de basquete. Dessa forma, o Gojo não só foi capaz de evitar que os cortes do santuário atingissem a sua barreira pelo lado de fora, e como o tamanho da sua barreira era minúsculo, ela estava ainda mais fortalecida do que antes, porque basicamente era mais energia concentrada num só lugar. Só que essa estratégia deu certo apenas de forma temporária quando o Gojo havia usado contra o Sukuna. Isso porque o Sukuna burlou essa estratégia da seguinte forma: Sukuna reduziu a área de alcance dos cortes do seu santuário para que esses cortes tivessem uma liberação de energia mais poderosa, muito parecido inclusive com a estratégia do próprio Gojo. Exato. Eu pensei nisso. E dessa Agora, forma, não os tinha parado para pensar como é que era. Na altura eu não via os capítulos, então não tinha essas informações, era assim, assado. Eu só via o spoiler, que geralmente nem era tão bem traduzido em si, então não sabia como é que funcionava. Os cortes do santuário ficaram tão concentrados e fortalecidos que foram capazes de vazar para fora da barreira do vazio ilimitado e começar a Pronto, já troquei aqui os fones. dilacerar a barreira pelo lado de fora, resultando assim na quebra da expansão do domínio do Gojo. Só que dessa vez, ao mesmo tempo em que o Sukuna havia quebrado a expansão do Gojo, o Gojo havia enchido tanto o Sukuna de porrada que o próprio Sukuna não conseguiu manter o seu santuário ativo e os dois domínios ruíram ao mesmo tempo. É isso? E quando voltamos Não para Pera, foi isso? Calma lá, percebi errado. Ao mesmo tempo em que o Sukuna havia quebrado a expansão do Gojo, Sim. o Gojo havia enchido tanto o Sukuna de porrada. Oi? Quê? Como é a história, homem? Oi? Mas não era isso, não? Era... Foi a expansão do Minion, não foi porrada mesmo. Ela tá falando do Minion também conta como porrada. Eu não tô entendendo essa parada, não. É o quê? Tô confuso? Isso geralmente era comum, faz sentido. Mas não, acho que não é isso não hoje. Como assim? Não. A expansão do Minion fez ele sangrar e aí tipo, ok, eu não consigo mais a expansão do Minion porque o meu cérebro tem muita informação, eu buguei. Foi isso, não foi? Que o próprio Sukuna não conseguiu manter o seu santuário ativo e os dois domínios ruíram ao mesmo tempo. Sim. E quando voltamos para o Mas não dessa forma que o Bruno Bandeira falou. Eu tô confuso. Comenta aí. Agora... Caralho, não é pelo engajamento não. Agora eu fiquei confuso. Que isso? vemos que o Yuta quis seguir a mesma estratégia usada pelo Gojo durante essa disputa. Yuta então conseguiu cobrir toda a área de alcance do Santuário Malevolente e logo em seguida reduzir o tamanho da sua barreira até ficar menor do que uma bola de basquete. E mesmo que o Sukuna ainda conseguisse reduzir também a sua área de alcance para fortalecer os cortes do santuário e atingir a barreira do Gojo pelo lado de fora, Yuta acreditava que ele seria capaz de segurar essa disputa por 3 minutos, assim como o Gojo foi capaz de fazer. Entendi. Por outro lado, sabemos que o Sukuna atualmente só é capaz de manter o seu santuário de pé por 99 segundos, considerando Mas que tem possibilidade. O homem faz contratos e mostra contrato e contrato. Parece o demônio do sangue do Jujutsu, nada de...
Caralho, esqueci mesmo. Do RPG do Cellbit, por amor de Deus, ordem paranormal. É isso. Se parece que vai fazer contrato, quero um contrato, quero um cacto, quero um pato, é isso. Eu só quero um contrato. Seu estado físico atual, então o cenário era totalmente desfavorável para o rei. Só que o que fez o Sukuna conseguir virar o jogo nesse capítulo foi fazer mais uma adaptação na sua expansão. Agora, ao invés de reduzir a área de alcance Não é contrato vinculativo o nome disso? Ok, dos enfim. cortes do santuário até que eles ficassem fortalecidos o suficiente para ultrapassar a barreira do Eu não tô vazio criticando, se for isso, não tô criticando o Bruno, só fiquei confuso mesmo, desculpa. Não tô criticando de forma nenhuma o Bruno. O Bruno pode simplificar e falar da forma que ele quiser, o canal é dele, por amor de Deus. ilimitado, Sukuna restringiu ainda mais a área de alcance desses cortes para que eles cobrissem apenas a área externa da barreira do Gojo. Calma lá que eu explico. Ou seja, galera, se a gente poderia dizer que o Sukuna ele reduziu a área de alcance dos seus cortes em até 10 metros, né, para apenas 10 metros de distância, dando aqui um número hipotético, agora é como se o Sukuna não estivesse cobrindo todos esses 10 metros, mas sim apenas a linha que marca aqueles 10 metros de distância. Então, ao invés de ele cobrir todo o espaço de 10 metros de distância, ele cobre apenas aquele único metro de distância, no caso, o último metro, que seria o suficiente para atingir ali, pela parte de fora, a expansão do... Caralho, não entendi nada! Como assim? Ok, esta é a expansão do domínio do Gojo. Depois fazia aqui, depois faz só na linha, depois faz dentro, depois faz... O quê? Oi! Não basta dizer, ele deu o seu jeito, é isso. Vai ser assim que eu vou interpretar. Gojo, né? A barreira da expansão do Gojo. Fazendo isso, Sukuna então reduziu o esforço que ele precisaria fazer para manter o santuário de pé por 99 segundos, e agora essa restrição de 90... Eu não tô gostando disso não, o Gege tá fazendo insinuação. Acho que é isso. É dentro, é fora, vai pra dentro, é um buraco, é o tamanho de uma bola de basquete, é isso, caralho. É isso, Gege. 99 segundos deixou de existir. Vamos lá, galera. Agora, a minha opinião sobre isso. Eu acho que anular completamente a restrição de 99 segundos é facilitar demais a vida do Sukuna. Por quê? Ela é literalmente a pessoa que mais sabe fazer voto... voto vinculativo, é isso. Não é pacto não. É voto vinculativo. Ela é está a demonstrar isso, é a pessoa que mais sabe administrar, fazer, ir para lá, ir para cá, ir para aqui, de bom. Ela sabe fazer isso perfeitamente. E ele faz isso muito bem. O Kusakabe acho que é o segundo que consegue fazer melhor isso, inclusive, da obra. E ele não... Por que ele não pode usar a sua melhor arma? Inclusive, já lancei teoria aqui no vídeo passado, mas se não viste, vou lançar aqui de novo. Ele vai... tá mentindo. Eu tenho certeza. Depois que eu estou a rever Jujutsu com o Guto lá, ele está fazendo vídeos bem legais, inclusive vou recomendar. Na verdade, acho que talvez reaja aqui no canal. Enfim. Ele viu lá na live. Ele estava vendo a luta do Megumi contra o cara do Recibo. É muito legal essa luta, mas o que é importante é que é muito salientado nessa luta que o feiticeiro Jujutsu é um mentiroso. Muito mentiroso. E por que vai fazer isso? Porque o Megumi fez a pessoa pensar que ela já não conseguia usar nenhuma uma sombra específica, que era o cão. Mas ela conseguia usar. E é exatamente a mesma coisa que o Sukuna está fazendo. E ninguém está discutindo isso. Porque, vamos pensar aqui de forma normal. Pensar. Nunca foi dito que o Sukuna não podia usar as 10 sombras. Nunca foi dito. Todo mundo interpretou isso. E já associou e já está pensando que é verdade. Mas nunca foi dito isso. E nós estamos caindo nessa de novo. O Gege mostrou no passado para usar agora no futuro. Eu tenho certeza disso. Foi gravada do Flip. Vai dizer, ninguém vai me roubar dessa aí não. Eu acho que poderia ter sim aumentado o limite de tempo, mas não anulado completamente essa restrição. E outra coisa é sobre esses cortes do santuário que conseguem atingir a barreira do vazio ilimitado pelo lado de fora. A minha dúvida desde que a gente viu isso acontecer na luta do Gojo contra o Sukuna é se esses cortes eles realmente vazam pra fora de tão fortes que eles são, ou se os cortes eles já são materializados do lado de fora. Porque inicialmente me pareceu que eles vazavam pra fora, mas esse capítulo ele deu a entender que o Sukuna ele foi capaz de materializar os cortes já do lado de fora da barreira do Gojo. Mas pela tua explicação, acho que é isso. Nem interessa também não. Jujutsu não é pra entender. Vamos fazer nessa parada, né? Jujutsu é pra ver, gostar,
talvez seja para pensar, mas entender não é não. Faz mais sentido pensar na primeira opção. Exato, pensar. Tá agindo bem. É isso, é isso. O homem tá falando aqui comigo. Mandou em direta pra mim, vocês viram. Mesmo que o mangá ele pareça ter sugerido o contrário. E falando em Satoru Gojo, todo mundo sabe que o homem tem uma genética dos deuses. Além do cara nascer bonito... O homem tá dizendo, né? Indiretamente que é um gostoso. Não tô discordando disso, por amor de Deus. Mas também não tô concordando. Vou ficar em cima do muro, né? Nasceu extremamente Claro poderoso, só que... Ai, caralho. que a genética também pode ser um problema pra gente. Você que tem seus 20 Ah, anos... não. Não! 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 A Lura não. A Lura... Manual, exato. Manual não! Desgraça. Hoje. Seguindo o capítulo, vemos... Se precisares, vai ali aqui na descrição, carrega no Bruno, que... Carrega no Bruno é complicado. Carrega no link na descrição do Bruno Bandeira e ajuda ele. Isso ajuda muito. Usando o azul pra puxar o Sukuna pra perto e Mas... começar os trabalhos de meter a porrada nele, né? Só que quem Acho que quem começou o trabalho foi outra pessoa. começa a apanhar é o Yuta, que fica surpreso com o fato do Sukuna ser capaz de usar a amplificação dentro da sua expansão e dessa forma sendo capaz de ultrapassar o Mugen. Sukuna diz que Yuta não teria como saber desse detalhe porque tudo que acontece dentro da expansão de domínio fica na expansão de domínio. Verdade. E quem tá do lado de fora não consegue... Pô, tem uma teoria aqui, mas eu queria responder. Também estou perguntando muita coisa para ti. Eu esta aqui deixa para aqui, vai ser só uma reflexão minha. A Mei Mei, se tivesse domínio simples, conseguia colocar o domínio simples num Shikigami e colocar ela dentro para ver? Seria legal. consegue ver o que tá acontecendo. Ou não dá para colocar o domínio simples em um Shikigami? Nunca foi mostrado isso, mas... Interessante. lado de dentro. Por isso, então, Dá pra ficar muito forte isso, tipo... Ia dizer, pô, Mahoraga, mas Mahoraga não precisa, ela se adapta só. o Yuta ele não foi capaz de ver que o Sukuna também usou a amplificação contra o Gojo na luta entre eles dois. Mas algumas pessoas muito espertas lembraram de um outro detalhe. Por mais que o Yuta não pudesse ter testemunhado esse feito de maneira normal, né, com os próprios olhos através dos corvos da Mei Mei, o Yuta deveria saber disso depois que ele possuiu o corpo do Gojo. Como? Pera. Deixa-me tentar entender aqui. Quando fazes o pé e colocas para dentro, o que tá aqui dentro tem de sair. Não é isso? Então, o que tá aqui, que tinha as memórias, teve... Então, como é que ele saberia? Guarda as memórias? Não guarda a memória. Pera, o Git... Será que o Gueto conseguia ver as memórias? Eu não lembro que eu conseguia ver as memórias do Gueto pelo Kenjaku. O Kenjaku sabia as memórias do Gueto? Essas paradas aí? Porque possuindo o corpo do Gojo, ele herdaria não só a sua técnica Ou amaldiçoada, pode ser que o Kenjaku tenha o melhor domínio da habilidade que ele nunca tinha visto por completo. Ele só viu a habilidade sendo usada, nunca viu ela sendo o começo do uso, só viu já durante o uso. mas também as suas Nunca viu a troca, só viu usando, é isso que eu quis dizer. Entendeste? Entendeste? Eu acho que sim. memórias. Mas será que é isso mesmo? Porque quando Vou a dar gente aqui o para pra like, já pensar, dei. a técnica do Kenjaku permite você possuir o corpo de uma pessoa, mas você precisa transplantar o seu próprio cérebro para o corpo daquela pessoa. Então, Sim. se o cérebro do seu hospedeiro é descartado, isso também deveria valer para as suas memórias Exato. que ficam alocadas no cérebro da pessoa. Foi o que eu falei. Pelo menos Gênio, isso deveria né? ser o senso comum que a gente poderia ser Gênio. levado a pensar. Fui gênio? Não fui gênio? Não fui, né? Eu nunca sou gênio. Mas não, esse não é o caso. A Por quê? técnica do Kenjaku ainda assim permite com que você tenha acesso pleno Mas a técnica do Kenjaku é uma coisa que o Kenjaku conseguiu evoluir durante o tempo? Ou uma coisa que é sei lá, um voto vinculativo que o Kenjaku usou na sua própria habilidade? Será? Não sei. a todas as Por memórias exemplo, eu não posso voltar para o corpo original em troca de poder ver as memórias do hospedeiro. Pode ser. do seu hospedeiro e a gente tem algumas falas que sugerem e de fato Que afirmam a técnica por si só não consiga usar, mas com o voto vinculativo aí dá para usar.
Não sei. Bom, isso pra gente. Lá no arco de Shibuya, quando a gente volta, lá naquele arco, assim que o Gojo foi selado pelo Kenjaku, o Gojo relembra que o Yuta já havia sido capaz de derrotar o Suguru Geto antes. Então era melhor o Kenjaku ele tomar cuidado, né? Era melhor ele ficar esperto. E nisso o Kenjaku responde aquela fala clássica, dizendo que ele não entendia o que as pessoas viam naquele garoto. Essa fala... Mas ela não pode, o Kenjaku não podia estar só vendo já o Yuta. Estar aí, luta interessante. No outro corpo, antes do Geto, por exemplo, já estava analisando o que eu ia fazer com o Geto. Lá ele. Eu podia já estar vendo com o outro corpo, antes que assim eu ia fazer a troca. Podia ser isso, não era? Fala, na verdade, até poderia sugerir o contrário, que o Kenjaku... Então foi fazer a troca depois, então faria sentido eu já estar olhando o corpo do Geto na altura. O Kenjaku, no caso. Não entende o hype no Yuta por supostamente não ter visto o que o Geto passou na mão dele, mesmo que ele soubesse, né? Mesmo que o... Mas eu posso pensar que era só poder da Rika, tal como todo mundo pensava. E depois que o Geto vazou, ele vazou com o Geto. Então não viu a resposta do Gojo, o que o Gojo falou pra ele. Eu acho que faz sentido. O Kenjaku soubesse da definição dos poderes do Yuta. Mas de qualquer forma, já no capítulo seguinte, o Kenjaku ele aparece conversando com o Mahito sobre o conceito de corpo e alma em Jujutsu e como ambos são dois lados da mesma moeda, como eu sempre digo aqui no canal também. Kenjaku usa esse conceito para explicar o motivo para que ele seja capaz de herdar as memórias das pessoas que ele possui também, porque apesar dele precisar remover o cérebro do seu hospedeiro, é como se as memórias ficassem gravadas na alma da pessoa também. Faz sentido, já que no Jujutsu corpo é igual a alma e a alma é igual ao corpo, as duas coisas se interligam e aprendemos isso com o Mahito. Faz sentido, mas sei lá. Bem, inclusive... Ou pode ser com o tempo, a pessoa com o tempo vai adquirindo as memórias da pessoa. Pode ser uma coisa que demora tempo, não instantaneamente. Já que nós aprendemos isso em Jujutsu também, que adquirir muitas memórias de uma vez só iria destruir o corpo da pessoa, com a expansão do Gojo. Então pode ser uma memória gradualmente vai adquirindo, e não... E pode começar do início, vai começando desde a infância do Gojo até ao final. Pode ser também. Logo na... Faz sentido, a minha teoria. Muitas memórias prendem a pessoa logo de cara. O Gojo mostrou isso, que explosão de memórias, isso realmente acontece no mundo real. Se adquires muitas memórias logo de repente, o teu cérebro explode. Não explode, mas não aguenta. Não sei como é que as pessoas confirmaram isso, mas tem estudo sobre isso. Na página anterior, a gente vê aquela cena, né, do braço do Geto enforcando o próprio pescoço, como se a alma dele ainda estivesse viva de alguma forma. Claro, alma igual a corpo. A alma pode ainda estar... pelo menos o resquício da alma ainda está no corpo. Aquele corpo, mas como eu falei no último vídeo, essa possibilidade já foi descartada pelo próprio autor do mangá. Oxi. E que aquilo era apenas um espasmo muscular pós-morte, né, como se... Espasmo muscular pós-morte? Não, Gege. Não. Não é possível. Como é que isso... O Gojo falou pro Geto, vai lá. Tu estás deixando esse cara te controlar. Depois o corpo com um espasmo muscular faz isso? Como? Não. Tá de sacanagem! Não, 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 não! Ai, quebrei muito! Um animal que foi morto tivesse aquele espasmozinho, né, muscular normal. Não é mas, possível! de qualquer forma, Eu não ainda é possível tanquei. que com o Yuta sendo surrado pelo Sukuna, que esse fenômeno também aconteça no corpo do Gojo, e ele retome, pelo menos brevemente, o controle do seu próprio corpo para... Com o espasmo muscular, ela vai controlar o corpo. Já que... Eu não sei mais nada. Isso foi recente. A Gagi disse isto recentemente. Foi há muito na altura. Eu não... ajudar o Yuta a O meu cérebro desligou. Vou só seguir e é isso.
enfrentar o Sukuna. Mas, voltando pro ponto principal aqui, o Não fato é pra entender, Kenjaku não é sim pra é capaz de entender. herdar as Não é pra entender, só vai. memórias das suas vítimas, e o mesmo deveria ter acontecido com o Yuta. Se o Yuta não foi capaz de ver diretamente que o Sukuna era capaz de usar a amplificação dentro da expansão, ele ainda deveria saber disso por ter herdado as memórias de Satoru Gojo. Pela minha teoria não dá, mas enfim. Inclusive, esse capítulo também confirma que durante o treinamento de um mês dos feiticeiros, o Yuta trocou de corpo com o Itadori e o próprio Satoru Gojo a fim de aprender mais sobre E é por isso que eu falei que ele é um bucha. O Yuta nesta versão tá muito bucha. Desculpa dizer isso, mas não dá. Não faz o menor sentido ele não conseguir aguentar o... Como é que a gente fala isso? Deixa-me tentar explicar isso direitinho. O Yuta, em menos tempo, ele teve um mês de treino com o Gojo, de troca do corpo. Ele não ter conseguido dar o seu máximo no corpo do Gojo até agora é maluquice. Ele teve menos tempo para aprender com o próprio corpo na luta contra o Geto. E ele estresse desde o início, quando começou o filme 0 até o final, que foi a luta do Geto, acho que não foi nem um mês. Então conseguiu evoluir mais no filme Jujutsu Kaisen 0 do que com o Gojo a treinar ele diretamente. Não faz o menor sentido, desculpa dizer isso. sua expansão. Eu queria muito saber em relação a isso. Será que o Yuta também ensinou alguma coisa pro Gojo? Por exemplo, como ter mais energia amaldiçoada? Que o Yuta tem mais energia amaldiçoada. De domínio e poder usar ela de melhor, né, com uma melhor maestria. Mas algumas pessoas também vieram com um contra-argumento de que as memórias do hospedeiro são acessadas de forma gradual e Sabo muito! não de forma instantânea, e por isso o Yuta não saberia ainda sobre o Sukuna ser capaz de usar a amplificação. E o argumento que supostamente sustenta essa ideia seria a fala do Kenjaku. Ok, tem fala. Sobre a definição do seu próprio poder. Quando voltamos lá naquela mesma frase do Kenjaku... Tá em inglês, tá em gringo! Tá a ver com cara de gringo? É, pra vocês não são, né? Eu também é gringo pra mim. Aqui é português. Pode não ser brasileiro, mas é português também. Tá em gringo, eu não sei isto. Conversando com o Mahito, existe uma tradução que diz a seguinte frase, abre aspas, o corpo é a alma e a alma é o corpo. Entendi. Caso contrário, esse fenômeno das memórias do corpo entrando na minha mente, mesmo depois da troca de corpos, não poderia ser explicado. No caso, o argumento usado aqui é baseado no tempo verbal dessa frase, como se as memórias ainda estivessem entrando gradualmente na mente do Kenjaku. Ainda? Mesmo em Shibuya ainda tava entrando? Que é isso? Calma. Não é nesse sentido, calma. Vai ele. Então, quanto tempo tem do... É pelo menos de 1 ano. Isto aqui, o Yuta tem 5 minutos. Faz sentido eu não saber. Se o Geto ainda tá entrando no... Vai ele. Foi sem querer. Desculpa, não te aquece. A minha quinta série não lascou agora. Enfim. As memórias ainda estão entrando... Não! Só piora! Desculpa. Ok. As memórias estão sendo instaladas no Geto. Ok, é isso. As memórias estão sendo instaladas no Geto durante 1 ano ainda. Então, em 5 minutos não daria pra instalar quase nada. Eu fui conferir uma outra tradução em inglês que já tem uma nuance um pouco diferente que diz o seguinte, abre aspas, o corpo é a alma e a alma é o corpo. Mas não tem a tradução oficial da Shonen Jump? Caso contrário, esse fenômeno, ou o fato das memórias do corpo do hospedeiro serem retidas, não poderia ser explicado. Nesse caso, tendo uma nuance de que essa foi uma ação já concluída. Pra vocês terem noção, eu fiquei tão neurótico em relação a isso que eu fui até atrás da versão original em japonês. Ok, pra entendi. investigar melhor essa história toda pra vocês. Mas é só analisar a expansão do domínio do Gojo. É claro, esse conhecimento demora pra ser adquirido. Isso existe no mundo real. Faz sentido alguém ter pensado nisso. E eu vi que o Kenjaku usa a palavra Nagarete Kuru, que significa
vir fluindo, ou seja, Fluindo, tá indo. de fato, a fala do Kenjaku abre a possibilidade das memórias irem fluindo na mente do Kenjaku de forma gradual, já que ele não usa a palavra conjugada no passado, por exemplo, que seria, né, o nagarete kita, que significa, né, que algo veio fluindo Muito japonês, curti. Esse é o gringo que eu gosto. e já acabou. Mentira, lá, calma. Não tô dizendo que não tenho preconceito contra nenhum lugar, calma. Calma. É só uma piada, que eu prefiro japonês a inglês, é uma língua muito mais legal. É só isso, ok? Era só uma piada, desculpa. Mas ao mesmo tempo também pode ser que essa palavra também só signifique algo mais abrangente, sabe? Como se o Kenjaku já tivesse acesso a todas as memórias do hospedeiro logo de cara, mas que aos poucos ele fosse acessando elas, porque elas nunca param de fluir na mente dele, né? Ou seja, que as memórias, elas vêm fluindo naturalmente. Então, mesmo que ele tenha, né, usado esse tempo verbal de que é uma ação Pode ser também, mas eu acho o meu argumento mais forte. Desculpa dizer isso. Quem pensou na teoria não pensou nessa parte que eu pensei. que segue acontecendo, não significa que ele não tem acesso já a todas essas memórias logo de cara, mas sim que ele vai ali, tipo, lembrando de uma coisa, lembrando de outra, de forma gradual ali, de forma totalmente natural. E particularmente eu acho que essa é a interpretação mais provável. Não. Agora, esse foi um detalhe que pegou muita gente e seria bom, né, de qualquer forma, se o Gege ele tirasse uma nota, né, fizesse uma nota no próximo volume para explicar um pouco mais sobre isso, porque realmente é um detalhe com margem para mais de uma interpretação. Bom, já no final do capítulo vemos a Rika manifestada na sua forma completa, segurando o corpo morto do Yuta. Vamos lá, galera. Pra quem ficou com dúvida, o poder de cópia do Yuta precisa que a Rika seja manifestada na sua forma completa, e como ele tá usando a técnica de transferência de corpos do Kenjaku, nesse meio tempo, a Rika permanece manifestada também por completo. Entendi. Agora, um detalhe interessante é que o anel que conecta o Yuta à Rika continua no dedo do Yuta, como a gente pode ver nessa última página desse capítulo. E isso dá uma segurança a mais pro Yuta durante essa batalha, porque Como assim dá segurança? Pensei que seria melhor estar com o Gojo Yuta. o anel é justamente o que conecta o Yuta à Rika e dá a ele a capacidade de usar as técnicas copiadas por ele. Então o Yuta não consegue usar copiar a técnica agora, é isso? Ou seja, caso o Yuta tivesse levado o anel com ele pra batalha, né, poderia acontecer do Sukuna destruir o anel do Yuta e vencer a batalha num mero instante, porque, né, que homem aguentaria continuar lutando depois de ter o seu anel destruído? De fato! Aí não tem argumentos nenhuns. Nenhum. O homem conseguiu ser cortado no meio, tem cara, coisa que o Gojo não conseguiu. Mas o Yuta realmente, que até faz, por acaso essa frase faz mesmo sentido, porque o Yuta quando chegou lá, acho, não. Pela música que eu vi recentemente, quando ele chega lá, ele ainda está cortado, ainda está vivo. Então o Gojo morreu na altura, foi do Vasco logo. Mas de qualquer forma, galera, como a Rika ela se encontra 100% manifestada, ela pode sim sair voando ou ser teleportada para o campo de batalha e ajudar o Yuta a enfrentar o Sukuna. Mas é um espírito amaldiçoado, ele tem energia amaldiçoada, então não consegue entrar dentro de uma barreira amaldiçoada, que o Yuta não vai sobreviver por muito tempo, tem 3 minutos, chegar, não chegar ainda demora, então demora, né? Então a Rika chegar lá também vai demorar um tempo. E aí já vai chegar os 5 minutos de vida do homem, né? A menos que ele tá no corpo do Gojo, o refinamento dos olhos aguenta mais tempo graças a isso. Por isso pode aguentar mais do que 5 minutos. Inclusive, existem situações em que é até mesmo possível que outras pessoas entrem numa expansão de domínio, então pode muito bem acontecer. Caralho, a Rika tem de ser muito forte para isso. Que já mostrou que tem resistência. Então, se tem resistência, dá para partir. E se dá para partir, a pessoa tem de ser muito forte. Porque, sei lá, a única pessoa que conseguiu partir isso foi, sei lá, o Yuta não. Mas como é que ela ia entrar lá dentro? Se lá dentro é do tamanho de uma bola de basquete? Como é que a Rika ia entrar lá dentro? Mas ela via, quando entrava diminuía? Eu estou muito curioso sobre isso. Acontecer da Rika entrar na barreira do vazio ilimitado ou esperar a disputa de domínios terminar para finalmente entrar em cena também. Seria insano. Uma coisa, se as pessoas lá dentro são mais pequenininhas, são mais cutiquinhas,
Então os cortes também ficam mais cutuquinhos ou fica não? Galera, se ela lançasse aquele canhão de laser que ela usou pra esburacar o Suguru Geto agora contra o Sukuna, hein? Mas isso não acaba com a alma dela, não? Pensei que ela acabasse. E lembrando, galera, caso o Yuta ele continue sendo capaz de usar a transferência de corpos depois que os 5 minutos se passarem e caso ele... Mas também os cortes vai acabar com esse raiozão. Os cortes é uma expansão de domínio, não faz sentido eles não conseguirem tancar isso. E é infinito, é só lançar... Só uma Horaga que tanca, porque ele tem resistência. Mas um laser não tem resistência contra isso. É energia amaldiçoada pura e esse corta a energia amaldiçoada. Então não faz sentido tancar. E obviamente, né, continue vivo depois dessa batalha, o seu cérebro poderia muito bem ser transferido O para vídeo tá grandão, ainda não deixaste like. Por favor, deixa like. E se quiser... Deu um problema aí, mas enfim. Se quiseres saber... Eu quero saber que tu ainda viste o vídeo até aqui. Então, por favor, comenta aí uma paradinha. Não comenta não, não sei não. Esquece. Comenta qualquer coisa aí, esquece. Eu ia pedir para comentar já algo específico, mas... Enfim. corpo original de volta. Bruno Bucha, é isso. Sem problema nenhum. E pra mim, esse é o melhor cenário possível, galera. O Yuta ele volta pro corpo original. Inclusive, vou comentar aqui Bruno Bucha também. Pra ajudar o homem. Bruno Bucha. Opa, Bucha é com CH. Bucha. Permanece vivo e deixa o corpo do Gojo ser enterrado. Mas enfim, como sempre eu quero saber as opiniões e teorias de vocês. Eu falei muita coisa neste vídeo, muita coisa. Eu nem falei muita teoria quando eu gosto que... Eu estou dizendo que vai ter 3 filmes dedicados ao Sukuna na Era Heian. Já falei isso. E é isso. Acho que é a única teoria minha que eu não falei neste vídeo. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau. Se quiser ver a minha reação ao vídeo, a minha reação ao capítulo, o que é que eu achei, o que é que não achei, aqui a minha reação ao capítulo. É isso. Tchau, tchau.